E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui então dar continuidade à nossa aula. Vamos falar hoje sobre agravo de instrumento. Né? Nós já falamos de recurso ordinário, falamos de recurso de revista. Hoje nós vamos falar de agravo de instrumento. O agravo de instrumento, que vocês estudam no Código de Processo Civil, ele não tem basicamente nada a ver com o agravo de instrumento trabalhista. Antes do CPC de 2015 até era parecido em alguns pontos, mas hoje em dia a gente tem cada vez mais distância entre esses agravos de instrumento. Acho que é basicamente o nome mesmo, que é a maior semelhança. O que acontece? As decisões interlocutórias, como a gente já viu, né, inclusive semestre passado, elas são irrecorríveis, via de regra, né, na Justiça do Trabalho, no processo de trabalho. Então, quando eu tenho uma decisão interlocutória, eu não que ocorre aí ao longo do procedimento, seja ele de conhecimento, seja um processo de execução, eu tendo uma decisão interlocutória, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como recorrer, né, na maioria esmagadora das vezes. Agora, existem algumas decisões interlocutórias que elas, na verdade, analisam o conhecimento, né, o recebimento de um recurso. A primeira fase de admissibilidade recursal. Né? Quando a gente vai para o CPC, a gente vê que não tem mais essa atribuição, né, para o juiz. O juiz não tem mais essa necessidade de ele, por exemplo, você interpõe uma apelação, o juiz não tem a necessidade de analisar se essa apelação é tempestiva, se essa apelação teve custos recolhidos corretamente. Ele não precisa mais fazer esse exame de admissibilidade primário. O processo já sobe diretamente e vai para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça que vai fazer esse exame, ou o Tribunal Regional Federal, tanto faz. No processo de trabalho, entretanto, a CLT manteve, né, não foi modificado nesse sentido, manteve a obrigação de o juiz, ao dar sentença, do relator, né, ao ter o acórdão proferido, ele, havendo recurso, ele tem que fazer sim o exame de admissibilidade inicial. Ou seja, saiu a sentença, você vai lá e faz o recurso ordinário. O seu recurso ordinário, quem vai analisar primeiro se ele tem ou não cabimento, né? Se ele é o recurso cabível, se ele está com custas recolhidas, se tem dispensa de custas, se tem depósito recursal, enfim, todos os requisitos ali formais do recurso, quem analisa é o juiz, o mesmo juiz que deu a sentença, né? O mesmo juízo, né, que proferiu a sentença. E aí o que acontece? Quando o seu recurso é analisado por esse juiz, ele vai dizer se o seu recurso tem ou não tem condições de prosseguimento. Né? E se o seu recurso, por exemplo, tiver algum defeito insanável, né? Sanável ele vai te mandar sanar, depois ele vai aceitar. Mas se for um defeito insanável, ele vai dizer que não recebe o seu recurso. Quer dizer, o seu recurso da sentença, que era para ser julgado lá pelo TRT, vai ficar com o juiz, não vai subir para o TRT. Né? E aí a gente chama de denegar seguimento ao recurso. Essa atitude, essa decisão que denega seguimento ao recurso, ela é uma decisão interlocutória, né? Ela é uma decisão que vai incitar recurso. Que recurso? O agravo de instrumento. É uma das exceções, né, de recorribilidade das decisões interlocutórias. Então, o agravo de instrumento no processo de trabalho ele só serve para isso. Só serve para destrancar recurso. Né? Então, se você teve um recurso de revista que o TRT, no primeiro exame, é o presidente do TRT que vai fazer esse exame, né? No primeiro exame, ele olha o seu recurso de revista e diz, olha, não foi preenchido o pressuposto aqui, por exemplo, da transcendência. Então, eu não vou deixar o seu recurso ir para o TST. Então, você vai ter que fazer um agravo de instrumento para rebater, né, argumentativamente essa ideia de que tem sim transcendência, que ele está errado e tal. E aí o seu agravo de instrumento é interposto, diferente do processo civil, no próprio juízo que negou o segmento. No processo civil, você tem uma decisão interlocutória do juiz, você vai fazer o agravo de instrumento direto no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Federal, né? Aqui não. Aqui você vai interpor direto no juiz, certo? Que proferiu a sentença e negou o seu recurso ordinário, direto para o presidente do tribunal que negou o segmento do recurso de revista. Beleza? Então, o agravo de instrumento já começa com essa diferença, né, que é feito no próprio juízo que proferiu a decisão.
E aí o juiz ele não vai ter alternativa, ele vai ter que mandar o seu agravo para o próximo passo, né, para o tribunal que julgaria o recurso principal. Beleza? Então, o agravo instrumento ele serve, na verdade, não é para rebater sentença ou acórdão proferido no mérito, não. Ele serve para rebater essa decisão que nega o segmento. É para você dizer assim, ó, você está errado, por exemplo, está tempestivo sim, as custas foram recolhidas sim, ou então eu tenho justiça gratuita, sei lá. Né? Você, para rebater o argumento da decisão que nega segmento, é que o agravo de instrumento existe. Ok? Então, vamos começar aí pelo roteirinho. Com relação a nome, né? Por que esse nome agravo de instrumento? Esse nome vem da ideia de processo físico, né? De autos físicos. Porque quando você fazia o agravo de instrumento, muitas vezes você tinha... Imagine o seguinte, você tem a sentença favorável ao empregado, ele quer executar essa sentença, e você tem um empregador que recorre da sentença, porém intempestivamente. Aí o juiz vai negar seguimento ao recurso do empregador e o empregador vai ter que fazer o agravo de instrumento. Por quê? Porque ele não vai pegar esse processo e mandar direto para o TRT, os autos principais para o TRT, para ficar enrolando lá no TRT. Não, o que ele vai fazer? Ele vai tirar cópia do processo todo. Essa cópia é o que a gente chama de instrumento, certo? Ele vai instrumentalizar o agravo, né? Vai fazer a petição de agravo e vai juntar a ela a cópia do processo. Não precisa ser o processo todo, a gente vai ver daqui a pouco que a lei exige algumas cópias essenciais e faculta outras. Né? Mas ele vai tirar a cópia basicamente do processo das partes das partes principais do processo e vai, com essa cópia, ele vai protocolar no juiz ainda e o juiz vai mandar essa cópia para o TRT, certo? Ou para o presidente do TRT e o presidente do TRT mandaria para o TST. Isso acontecia antigamente, tá? Hoje a gente vai ver que já mudou um pouquinho essa questão do instrumento, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas o nome agravo de instrumento é por causa que antigamente a gente fazia isso. Para o processo principal continuar onde estava e poder continuar andando, enquanto o agravo de instrumento era resolvido em outra instância, certo? Então o que ia mesmo para o tribunal julgar era só cópia de tudo, né? A única coisa que era original era só peça de agravo. E o original ficava na instância ACO, né, na instância inferior, para que continuasse o processo correndo, para você começar a execução, por exemplo, e por aí vai. Certo? Esse recurso ele tem natureza ordinária, ou seja, a gente vai analisar fatos, provas e direito. Tá? Então, por exemplo, se eu estou analisando intempestividade, eu vou poder rediscutir se o diário oficial foi divulgado em tal data, ou vou juntar esse diário oficial, mostrar as provas e tudo. Né? Diferente do recurso de revista, que eu não posso mexer com fatos e provas, não posso me remeter à discussão de fatos e provas. Aqui não, aqui a natureza é ordinária, então a gente vai falar sobre tudo, direito, fatos e provas. Beleza? Como eu já adiantei para vocês, né, sobre o cabimento, ele vai caber em dissídios tanto coletivos quanto individuais quando houver denegação de segmento, né, de algum recurso. Então, diferente do processo civil, né, até o prazo é diferente do processo civil, porque o prazo do agravo de instrumento aqui no processo de trabalho é de 8 dias, como é o prazo geral recursal trabalhista. Tá bem? Então, ele vai ser usado apenas para atacar aquela decisão interlocutória que trancou o seu recurso, denegou o segmento do seu recurso. O artigo 897 ele diz: cabe agravo no prazo de 8 dias, letra B, de instrumento, dos despachos que denegarem a interposição de recurso. Professor, mas você falou em decisão interlocutória, mas aqui está escrito despacho. Bom, pessoal, quem legisla não é necessariamente jurista, né? Então, às vezes, a gente vai ver nomes equivocadamente empregados. Mas o fato de estar escrito despachos aqui já trouxe uma certa discussão na doutrina, inclusive. A doutrina minoritária entende que realmente essa decisão que denega segmento a recurso seria um mero despacho, porque ela não está, de acordo com essa parte da doutrina, ela não está resolvendo o mérito de nada. Né? A maioria da doutrina, por outro lado, né, já entende que não interessa estar resolvendo exatamente o mérito ou não. Não tem que se falar em extinção do feito, nem nada disso, porque o despacho ele não é recorrível. Se fosse para chamar de despacho, eu não teria como fazer agravo de instrumento. Na verdade, é uma decisão, até porque tem juízo de valor ali sobre aspectos do recurso, mesmo que sejam aspectos formais. Então, prevalece na doutrina a ideia de que esse nomezinho despacho está errado mesmo, tá? É uma decisão interlocutória que nega, né, que denega a interposição de recurso, denega faz com que o recurso fique trancado, ele não vá para o próximo
para a próxima instância. Beleza? Então ele vai caber das decisões que trancam recurso ordinário, né? O juiz ele vai analisar o recurso ordinário e falar, por exemplo, esse recurso está com ausência de preparo, né? Falta pagamento de custo e depósito. Então você vai poder ajuizar seu agravo instrumento, depor seu agravo instrumento para destrancar o seu recurso ordinário, para destrancar recurso adesivo, né? Para destrancar agravo de petição, para destrancar recurso de revista, para destrancar recurso extraordinário, agravo de instrumento também. Isso é curioso. Eu me lembro até hoje que na minha prova de OAB caiu uma questão que era assim: o sujeito interpõe agravo de instrumento porque o seu recurso teve segmento denegado. O juiz, ao analisar o agravo de instrumento, diz que o agravo de instrumento é intempestivo e também tranca o agravo de instrumento. Como resolver isso agora? Enfim, nesses casos, a doutrina, né, majoritária, inclusive a jurisprudência também, é no sentido de que você vai fazer agravo de instrumento para destrancar o agravo de instrumento que quer destrancar o recurso principal. É isso mesmo, essa doideira toda. Tá? Então ele também serve para destrancar agravo de instrumento e também serve para destrancar aquele recurso, que é o pedido de revisão do valor da causa, que está previsto no artigo 2º. Aqui, momento de curiosidade da aula, né? Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 5584/70. Lembra que eu falei para vocês dos procedimentos, né, de como funciona a audiência? A audiência você vai ter ali, depois da resposta do réu, o juiz ele vai fixar o valor da causa e vai partir para a instrução. Depois da instrução, ele vai, né, dar palavra para razões finais, tentar a conciliação de novo e julgar. Né? Só que o que acontece? A mesma lei que fala que o juiz vai fixar o valor da causa no momento anterior à instrução, fala que as partes podem impugnar esse valor. Em que momento? No próximo momento que eles têm que falar, ou seja, nas razões finais. Então, olha só esse artigo. Nos dissídios individuais, proposta a conciliação e não tendo acordo, o juiz, antes de passar a instrução da causa, fixar-lhe-á o valor para a determinação da alçada. Quer dizer, antes de passar a instrução, fixa o valor da causa. Parágrafo 1º. Em audiência, ao aduzir razões finais, poderá qualquer das partes impugnar o valor fixado, que é o valor da causa. E se o juiz o mantiver, pedir revisão da decisão no prazo de 48 horas ao presidente do Tribunal Regional. Quer dizer, é um recurso que vai acontecer, né, de forma muito diferente de tudo que vocês já viram, prazo de 48 horas para você recorrer. O nome dele, inclusive, é pedido de revisão, né, que a lei dá o nome, o recurso é de pedido de revisão do valor da causa, e aí você vai fazer esse recurso para o tribunal. Aí vamos supor que você fez em 49 horas, sei lá, o juiz acha que você fez em 49 horas, teve um problema com horário de verão, sei lá. Aí ele vai lá e fala assim, não, o seu pedido de revisão do valor da causa eu não vou deixar ir para o tribunal, porque ele vai ficar trancado aqui. Você fez intempestivamente. Aí você quer provar que você estava no horário de verão, que na verdade você fez dentro do prazo. Então você vai lá, prova que estava no horário de verão, que fez dentro do prazo, como? Agravo de instrumento para o presidente do tribunal, e aí o presidente do tribunal, se entender que você tem razão, vai buscar o seu pedido de revisão para julgar. Beleza? Então, também cabe do pedido de revisão do valor da causa, que é um recurso muito específico que basicamente ninguém usa no processo de trabalho, né? Raramente alguém usa, na verdade. Eu nunca vi usar. Ok? Bom, então, sabendo aí o que é o agravo de instrumento, eu tenho que falar para vocês de algumas peculiaridades que acontecem com o agravo de instrumento quando há denegação de recurso de revista. Tá? Por quê? Porque quem analisa, quem faz o primeiro exame de admissibilidade recursal do agravo do recurso de revista, perdão, é o presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Tá? Você tem ali um acórdão no Tribunal Regional do Trabalho, você vai recorrer dele como? Recurso de revista. Aí você interpõe esse recurso de revista, não é nem para o relator, é para o presidente. Aí o presidente vai fazer esse primeiro exame de admissibilidade do seu recurso de revista e vai dizer se ele pode ou não pode ir para o TST. Se ele disser não pode, você vai ter que fazer agravo de instrumento para ir para o TST. Mas nessa brincadeira nós temos algumas situações interessantes, que é o seguinte. O seu recurso de revista ele pode ter várias pontuações. Né? Você pode estar alegando, por exemplo, violação legal de 3 artigos diferentes, de 3 matérias diferentes. Por exemplo, eu posso estar recorrendo de insalubridade e recorrendo de hora extra ao mesmo tempo, no recurso de revista. Eu posso estar recorrendo de, sei lá, alguma questão de plano de saúde do empregador e alguma questão de adicional de periculosidade, enfim. Você pode ter mais de um assunto no seu recurso de revista. Na hora de fazer a admissibilidade,
Olha que doideira, né? Se vocês lembrarem da aula passada de recurso de revista, para fazer a admissibilidade do recurso de revista, tem que preencher aquele monte de requisitos. Tanto é que a gente faz na própria peça, eu enviei o modelo para vocês, na própria peça de recurso de revista, você faz um preâmbulo gigante, né, para mostrar o porquê que seu recurso tem que ser conhecido primeiro, para depois pedir que ele seja provido. Então, o que acontece? Nessa brincadeira, todos os assuntos são analisados por esse presidente do Tribunal Regional. Né? Então ele vai analisar, por exemplo, se a insalubridade tem realmente alguma violação legal ali plausível, vai ver se a hora extra ali, você está dizendo que é divergência prudencial, ele vai ver se a divergência foi demonstrada, se há todas as formalidades preenchidas. Então ele vai ver ponto por ponto, assunto por assunto, se o seu recurso segue ou não segue. Tá? E aí, até 2016, acontecia o seguinte: se você tivesse, sei lá, 4 assuntos e um deles pudesse ser admitido, os outros 3 o presidente do tribunal nem olhava, ele mandava subir o recurso inteiro. Certo? Porque se um já subiu, vai subir tudo junto mesmo, então ele deixava para lá. Inclusive a gente tinha essa súmula 285. Ó, o fato de o juízo primeiro de admissibilidade do recurso de revista entendê-lo cabível apenas quanto à parte das matérias veiculadas não impede a apreciação integral da turma do Tribunal Superior, sendo imprópria a interposição de agravo instrumento. Quer dizer, se o presidente falasse assim, o presidente da RT, você está falando do assunto 1, 2 e 3. No assunto 1, seu recurso tem que subir. No assunto 2, não tem que subir porque você não fez o cotejo aqui analítico. No 3, não tem que subir porque não tem transcendência. Quer dizer, se o 1 já tem que subir, e o seu recurso é um só, vai subir tudo junto. Então, se ele falou que 1 pode, 2 e 3 não podem, o TST entendia que você não precisava de agravar para dizer que o 2 e 3 podem, porque já vai subir de qualquer maneira. Tá? Acontece que o TST mudou de ideia. E aí, em 2016, foi revogada, né, foi cancelada essa súmula e foi criada a Instrução Normativa número 40, 2016. A ideia dessa Instrução Normativa 40 é justamente tornar o recurso um pouco mais burocrático. Né? Eu acredito que não tem outro sentido você fazer isso. O recurso só vai ficar cada vez mais burocrático. Por quê? Porque quando a gente tinha essa súmula 285, muitas vezes o presidente do tribunal olhava, se tivesse 10 assuntos e um já pudesse subir, ele nem analisava os outros 9, então tudo era mais rápido. Né? Já subia logo o processo, depois o TST ia admitir. Lógico, né? O relator lá no TST tinha que falar, olha, esse daqui eu conheço, esse daqui eu não conheço, não conheço, não conheço. Aí era com o presidente do TST, com o relator do TST, porque o relator do TST vai fazer o segundo exame, né, de admissibilidade, são 2. Inclusive é o do TST que prevalece. Enfim, mas aí com a criação dessa Instrução Normativa 40, vocês vão ver que ficou tudo mais burocrático. Por quê? Porque agora o presidente do Tribunal Regional do Trabalho fica obrigado a analisar todos os pontos. Mesmo que 5 sejam para seguir e 5 sejam para não seguir, ele tem que falar por que os 5 seguem e por que os 5 não seguem. Tá? E se ele fizer isso e você não interpuser agravo de instrumento dos 5 que ele disse que não seguem, o TST nem vai analisar esses 5. Vai analisar só o que ele falou que era para seguir. Então agora você tem mais uma obrigação de recorrer. Né? Ficou, na minha opinião, uma coisa meio bizarra, mas enfim. Olha só, essa instrução é bem pequenininha, né? Olha só o artigo 1º, caput. Admitido apenas parcialmente, admitido aqui ele está falando do presidente da RT, óbvio, né? Admitido apenas parcialmente o recurso de revista, constitui o ônus da parte impugnar, mediante agravo de instrumento, o capítulo denegatório da decisão, sob pena de preclusão. É o que eu estou falando para vocês. Se você tem 5 assuntos, ele disse, admito esse e não admito os 4, e você não interpuser agravo desses 4, você só vai ter julgado no TST esse que ele falou que admite. Então você vai ter que fazer um recurso, na minha opinião, à toa, para que o TST, né, analise o 5. Se você não fizer, preclui, ou seja, o TST só vai analisar aquele que o presidente do TRT disse que era para subir. Tá? Agora, e se a decisão do presidente tem 5 assuntos, ela fala de 2, diz que esses 2 têm que subir e não fala desses 3? Não diz nem que pode, nem que não pode, que deve, nem que não deve. Então você tem que presumir o seguinte, que se ele não falou nada, é porque ele está entendendo que esses 3 não devem. E aí você tem que fazer uma embargo de declaração para perguntar para ele, olha, e aí, esses 3? Você só julgou 2. Você só fez o juízo de admissibilidade de 2. Eu quero que você faça também
dos outros três. Né? Então, veja, parágrafo 1º do artigo 1º da resolução. Se houver omissão, né, da instrução normativa, desculpa, se houver omissão no juízo de admissibilidade do recurso de revista quanto a um ou mais temas, é ônus da parte interpor embargo de declaração para o órgão prolator da decisão embargada supri-la, sob pena de preclusão. Quer dizer, se ele falou de 2, disse pode seguir, e não falou dos outros 3, se você não opuser embargo de declaração, o que vai acontecer? O TST só vai julgar os 2. Os 3 que ele não falou, o TST não vai nem se meter com isso. Tá? Então tem que fazer o embargo. E se ele mantiver a omissão, né? E se ele continuar omisso, mesmo depois de embargado? Aí o que acontece? Você vai ter que fazer o agravo de instrumento mesmo assim. Ó, parágrafo 2º. Incorre em nulidade a decisão regional que se abstiver de exercer controle de admissibilidade sobre qualquer tema objeto de recurso de revista. É o caso, né? Sendo omisso. Não obstante interpostos embargos de declaração. No caso do parágrafo anterior, sem prejuízo da nulidade, a recusa do presidente do Tribunal Regional do Trabalho a emitir juízo de admissibilidade sobre qualquer tema equivale à decisão denegatória. Então, é ônus da parte, após a intimação da decisão de embargos, impugná-la mediante agravo de instrumento sob pena de preclusão. Quer dizer, olha que coisa bizarra. Se um tema já é para subir, e o seu recurso é um só, já era para o seu recurso já vai subir de qualquer maneira. Né? Mas se um tema é para subir e ele não falar nada sobre o outro, você tem que embargar para ele falar sobre o outro. Se nos embargos ele continuar não falando nada sobre esse, você tem que agravar de instrumento. Você tem que fazer 2 recursos, se ele tiver de má vontade. E tem mais. Se você pediu para ele falar por meio de embargo de declaração, e ele, mesmo assim, se manteve omisso, e você agravou de instrumento, existe ainda a possibilidade de, lá no TST, o ministro falar o seguinte: ele não se manifestou desse tema, você pediu, ele manteve a omissão, então eu vou voltar para lá agora com ordem minha para ele falar. Olha que ping-pong, que vai e vem de processo, que coisa bizarra que foi criada nessa instrução. Então, ó, parágrafo 4º. Faculta-se ao ministro relator, aqui a gente está falando lá no TST, por decisão irrecorrível, determinar a restituição do agravo de instrumento ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho de origem para que complemente o juízo de admissibilidade, desde que interposta embargo de declaração. Olha que bizarro. Você vai perder tempo pra caramba nessa brincadeira. Você vai, primeiro, fez o seu recurso de revista. Ele analisa só alguns pontos. Você embarga de declaração para analisar os outros. Ele não analisa. Você agrava de instrumento. E aí o ministro do TST fala o seguinte: ele não analisou mesmo não. Volta para lá para ele analisar. De novo. 3 vezes, pelo amor de Deus, né? Enfim. Mas é assim que está funcionando hoje em dia. Você tem que ficar esperto. Na hora de você fazer o recurso, o número de matérias, o número de temas do seu recurso tem que ser o número que vai ser analisado pelo presidente do TRT. E se ele analisar dizendo não em algum, ou se ele não analisar algum, né, você vai ter que tomar providências. Se ele disser não, agrava o instrumento. Se ele nem falar nada, embargo de declaração. Se ele continuar dizendo nada, ou se ele disser não, você vai agravar o instrumento de novo. Beleza? Bom, essas eram as minhas considerações sobre o recurso de revista, né, que foi criada essa maluquice aí pelo TST. Realmente não consigo entender por quê, né? Parece que é só para burocratizar o recurso. Enfim. Mas, voltando aqui para o agravo de instrumento no panorama geral. Os efeitos do agravo de instrumento são devolutivo e só. Tá? Ele não tem efeito suspensivo. Ele devolve apenas, inclusive, e essa devolução, o efeito devolutivo dele, não é aquela devolução em profundidade da apelação, que devolve tudo que foi discutido no processo. Até porque não tem sentido. Sabe por quê? O agravo de instrumento, ele só combate a decisão que negou o segmento ao recurso. Ele não debate nada no mérito. Então, ele só vai devolver a parte que fala da decisão denegatória. Né? Então, ele vai devolver apenas a questão sobre a correção ou não da decisão que denegou o segmento ao recurso. Então, é um efeito devolutivo um pouco limitado. Você não vai discutir mérito ali no agravo de instrumento. Tá? Até porque não tem nem sentido. Como eu disse, o agravo não tem efeito suspensivo. Né? O artigo 897, parágrafo 2º, diz aqui, o agravo de instrumento interposto contra o despacho que não receber agravo de petição não suspende a execução de sentença. Né?
A gente vê aqui que o agravo de instrumento, ele, via de regra, ele não tem efeito suspensivo nem mesmo na execução, né? Olhando esse parágrafo segundo. Mas aqui a gente tem uma questão muito interessante, que a jurisprudência ela vai meio que contra a lei. Tá? Por quê? Se você parar para prestar atenção, esse parágrafo segundo ele está dizendo: o agravo de instrumento interposto contra o despacho que não receber agravo de petição não suspende a execução. Quando que eu vou fazer agravo de petição? Nós vamos falar disso ainda numa aula específica. Mas o agravo de petição, ele basicamente é o seguinte: você vai fazer a liquidação depois de transitado e julgado o processo de conhecimento, né? Você vai fazer a liquidação, vai descobrir qual é o valor da execução. Descoberto o valor da execução, você vai começar a execução. E aí o juiz ele cita o executado para pagar em 48 horas. Beleza? E aí o executado ele pode simplesmente pagar, ou ele pode depositar o dinheiro, garantir a execução, mas em 5 dias depois que ele deposita, ele tem um prazo para fazer os embargos da execução. E aí, nesses embargos de execução, ele vai discutir assuntos como ilegitimidade, como, vamos dizer, valores, ele vai poder rediscutir os valores, né? Enfim, ele vai fazer várias discussões possíveis. Vamos focar na dos valores, só para vocês terem uma ideia do que eu tô querendo, aonde eu estou querendo chegar. Onde, né, que eu estou querendo chegar. Vamos focar em valores. Então vamos supor que eu fiz embargos de execução, embargos da execução, discutindo valores, porque eu acho que o valor da liquidação lá da sentença está errado. A sentença mandou eu pagar 50 mil, mas na verdade eu acho que o certo é pagar 30 mil. E aí eu depositei os 50, mas eu acho que o certo é pagar 30. Aí o juiz vai lá e julga nos meus embargos a execução, dizendo o seguinte: você está errado, é 50 mesmo. Aí eu vou fazer um agravo de petição, que essa é uma sentença, eu vou fazer um agravo de petição para discutir exatamente esses valores. Eu vou dizer: olha, o juiz mantém o entendimento dele que é 50 e eu entendo que é 30. Então eu quero discutir. Nesse caso, se o meu agravo de petição, a gente vai falar disso mais para frente, se o meu agravo de petição for tempestivo, for conhecido, tudo certinho, o juiz ele vai poder mandar liberar os 30 mil que eu acho que eu devo. Mas os 20 que eu acho que eu não devo, vai continuar em discussão, então ele não libera. A execução fica travada ali, certo? E aí, meu agravo de petição vai ser julgado no tribunal, e aí, depois que transitar em julgado o recurso do agravo de petição, né, que pode ter outro recurso de reviso depois, enfim, depois que transitar em julgado isso, né, depois que fizer a coisa julgada sobre essas decisões do agravo de petição, aí sim vai liberar os 20 mil. Aí para mim ou para ele vai depender de quem ganhou a discussão, certo? O problema é que quando você tem esse artigo 897, parágrafo 2º, dizendo que enquanto você fizer agravo de instrumento em agravo de petição, você não tem efeito suspensivo, olha a bagunça que dá. Então, vamos nesse mesmo caso. Eu digo, eu só devo 30, o juiz reconheceu 50. Eu fiz o embargo de execução, ele deu a sentença dizendo que eu estou errado mais uma vez, dizendo que é 50 e eu acho que é 30. Eu vou fazer o agravo de petição. Mas aí o meu agravo de petição teve um problema porque o juiz negou o segmento a ele, dizendo que, por exemplo, tem tempestividade, certo? E eu acho que está tempestivo, ele acha que está intempestivo. Eu vou fazer o quê? Já que ele negou o segmento ao agravo de petição. Vou fazer agravo de instrumento. Fazendo o agravo de instrumento, eu vou discutir, principalmente, né, que o meu recurso de agravo de petição é tempestivo. Beleza? É só isso que eu vou discutir. Isso vai para o TRT, meu agravo de instrumento. Enquanto isso, tem uma sentença que diz que eu devo 50 e eu dizendo que eu só devo 30. Se o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo, significa que o juiz pode liberar os 50. Mas aí vamos lá, pensa comigo, o juiz liberou os 50. Lá no TRT, o TRT entende que meu agravo de instrumento tem que ser provido, porque meu agravo de petição estava tempestivo sim. Vai julgar o meu agravo de petição. Julga o meu agravo de petição e diz que eu tinha razão, que eram 30 mil mesmo. Depois que esse dinheiro já bateu na mão do exequente, eu vou ter que fazer uma execução inversa. Eu vou ter agora, o executado vai ter que executar o exequente para buscar esses 20 mil que ele pegou a mais.
Então, o que acontece? Na prática, sinceramente, assim, pelo menos na maioria dos processos que eu já atuei, por mais que tenha essa previsão de que o agravo de instrumento tem efeito suspensivo, os juízes costumam, eu não sei se eles fazem vista grossa, eu não sei não, mas eles dão um jeito de não liberar o dinheiro enquanto o agravo de instrumento não é julgado. O que, em tese, não poderia acontecer, já que não tem efeito suspensivo, certo? Mas isso é muito comum de acontecer, tá? Então, o próprio José Augusto Rodrigues Pinto, que é um grande doutrinador, né, ele entende que na execução definitiva você só pode prosseguir, né, com agravo de instrumento desde que você não tenha nenhum ato de expropriação, desde que você não pague nada. Né? Ele entende que ele faz uma argumentação contra a lei, né? E em tese a jurisprudência não acompanha esse entendimento. Mas eu posso dizer para vocês, aqui no Espírito Santo é muito difícil, o juiz não costuma liberar o valor, não. Tá? O Carlos Henrique ele até defende um pouco o José Augusto Rodrigues Pinto, né, o Carlos Henrique Bezerra Leite, porque ele defende a possibilidade de você mesmo fazer um pedido de efeito suspensivo para o seu agravo de instrumento, para que por meio de uma tutela cautelar, antigamente, né, era cautelar, agora você vai fazer um mero pedido, de acordo com o CPC, perante o órgão julgador. Mas o que eu vejo acontecer muitas vezes na prática é que, mesmo não tendo efeito suspensivo, os juízes eles meio que enrolam, deixam de expedir alvará para não ter esse problema de depois ter uma execução contrária. Né? Mas, enfim, tecnicamente falando, o efeito suspensivo só vai ser concedido se você realmente fizer um pedido nesse sentido, porque não é automático. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa discussão. Bom, agravo de instrumento, né, de uns tempos para cá, se não me engano, 2010 para cá, passou a ter também obrigatoriedade de fazer depósito recursal. Na aula de depósito recursal eu já comentei isso com vocês, inclusive, né? O valor do depósito é a metade do valor do recurso que ele pretende destrancar. Ou seja, se eu estou fazendo agravo de instrumento de recurso ordinário, eu pego o depósito recursal do recurso ordinário, metade dele é o depósito recursal do meu agravo de instrumento. Se eu estou fazendo agravo de instrumento de recurso de revista, eu vou pegar o depósito recursal do recurso de revista, metade dele é o depósito do meu agravo de instrumento. Certo? Então eu sempre vou olhar para o recurso principal, qual é o depósito dele, a metade desse valor vai ser o depósito do agravo de instrumento. Tá? E uma curiosidade que eu já comentei com vocês também é que, enquanto o depósito recursal ele pode ser feito no prazo do recurso, na maioria das vezes, quando a gente fala de depósito recursal do agravo de instrumento, não é no prazo do agravo de instrumento, não. É no ato de interposição do agravo. Isso está no parágrafo 7º do artigo 899, inclusive. Tá? Interpus o agravo, já tem que estar lá coladinho junto com ele o comprovante de pagamento, né, do depósito recursal. Tá? Não posso fazer no mesmo prazo, não, nem antes nem depois, é no ato. Ok? Inclusive, o 897, parágrafo 5º, quando ele vai falar dos documentos que são obrigatórios, ele diz, ele consta como documento obrigatório para a formação do instrumento o depósito recursal, certo? Comprovação do depósito recursal. Então é no ato mesmo, não tem como esperar. Os outros recursos são diferentes. Os outros recursos, né, você no prazo do recurso você pode comprovar o depósito. Pode ser antes da interposição, depois, tanto faz, dentro do prazo. No agravo de instrumento, não. Tem que ser no ato de interposição do agravo. Ou protocolar o agravo, já tem que estar com o depósito ali. Ok? Bom, esse depósito recursal, ele foi também, vamos dizer assim, ele foi... Nossa, falhou a palavra aqui agora, né? A lei entende que ele não é necessário, tá? A lei entende que ele não é necessário quando a decisão que negar o conhecimento do seu recurso tiver um fundamento contrário ao TST. Tá? Aqui a compreensão de entendimento do TST ela é bem restrita. Tá? Ela é súmula ou orientação. Então, se tiver alguma súmula ou alguma orientação jurisprudencial falando sobre conhecimento de recurso, sobre exame de admissibilidade, e a decisão que fez o exame de admissibilidade foi contrária a ela, então você nem precisa de depósito recursal. Pode fazer o recurso de agravo de instrumento sem fazer depósito. Tá? Lembrando que o depósito recursal, mesmo no agravo de instrumento, obedece aquele limite, né, gente? O limite do valor da condenação. Se você já tiver chegado nesse limite, você não precisa depositar. Enfim, mas o parágrafo 8º ele traz para a gente aqui, ó, quando o agravo do instrumento tem a finalidade de destrancar recurso de revista,
que se insurge contra a decisão que contraria a jurisprudência uniforme do TST, consubstanciada nas suas súmulas ou em orientação jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o depósito referido no parágrafo 7º deste artigo. Quer dizer, imagina que o relator ou o juiz negou seguimento ao seu recurso sem te dar prazo, por exemplo, para assinar o recurso, que é uma nulidade sanável. Né? O TST tem súmula falando que tem que dar prazo, tem que dar os 5 dias na forma do CPC. Então, nesse caso, você vai fazer o agravo instrumento apontando o erro do exame de admissibilidade sem precisar de fazer o depósito recursal. Certo? Mas é só quando houver violação à súmula ou orientação. Tá? E aqui eu não estou falando que o recurso principal tem que violar, não. É a decisão que negou é que tem que violar uma súmula ou orientação. Tá? Bem, o vídeo está ficando grande, né? Mas já estamos terminando. Sobre o procedimento, eu já falei para vocês, você vai fazer uma petição, que é uma petição autônoma. Tá? Ela não vai ser uma petição que vai ser protocolada no processo, a petição autônoma. Vai ser autuada, inclusive, em apartado, ou seja, novos autos serão formados. E aí você vai ter que copiar, né, as peças obrigatórias. Eventualmente, se tiver alguma que você queira acrescentar, você vai copiar e colocar também. E vai formar com a petição e as peças obrigatórias e as que você quiser juntar mais, um novo instrumento que vai virar um novo caderno processual, novos autos. Certo? Por quê? Porque esses novos autos vão ser enviados para o tribunal adquém, enquanto você vai ficar com o principal no tribunal ACOR, tá? Na instância inferior. Enfim, existem até algumas exceções em que você não precisa formar o instrumento, você pode protocolar o agravo instrumento no próprio processo, tá? Existem algumas exceções. Só um detalhe também, como você protocola já no próprio juízo, você não precisa fazer aquele aviso de que você fez agravo instrumento, como é feito lá no CPC. Né, que em 3 dias você tem que voltar e avisar o juiz, não existe isso, tá bem? Mas voltando, né? Em alguns casos você não vai precisar de fazer um instrumento. Por quê? Porque são casos que perde a própria lógica se você precisar fazer essas cópias. Alguns exemplos eu trouxe para vocês aqui como exceções. Vejam, primeiro, se o seu processo for do PJE, não precisa formar instrumento, porque como que você vai tirar cópia se o negócio é tudo eletrônico? Você vai ter que ficar reproduzindo todas as cópias eletrônicas em outros autos, é um negócio meio esquisito. Na verdade, a gente tem uma instrução, número 185, né, de 2017, que tinha até uma outra de 2014 também, que falava mais ou menos no mesmo sentido, que diz o seguinte, no PJE você não precisa formar o instrumento, basta você cadastrar os novos autos como agravo instrumento, e lá tem uma partezinha que você fala assim, ó, vincular ao processo número tal. Aí você coloca o número do processo, que é o original, né? Que aí você fazendo essa vinculação, o seu agravo instrumento já está com um requisito de instrumental, né? O requisito instrumental preenchido. Você não precisa fazer cópias e juntar tudo de novo, né? Baixar todo aquele processo e juntar de novo nos novos autos. Não precisa, tá? Outra coisa que você também não precisa, você pode fazer nos próprios autos, essa daqui é um pouquinho diferente, que você pode nos próprios autos cadastrar, né? É o agravo de instrumento em recurso de revista. Desde 2010 a gente tem uma resolução administrativa do TST, porque os TRTs eles digitalizam os recursos e mandam para o TST. Então, o agravo de instrumento ele pode ser feito nos próprios autos, porque vai ser tudo digitalizado, não tem problema nenhum, não precisa de instrumento, tá? E outras situações previstas em regimentos internos também. Eu trouxe aqui para vocês uma situação do TRT da 17ª Região, que é o nosso TRT, né, do Espírito Santo, que é o artigo 99, parágrafo 2º dele, que são situações aqui em que você não precisa fazer a formação de instrumento, mesmo se o seu processo for físico. Ele diz, olha, quando no mesmo processo houver interposição de mais de um recurso, quer dizer, você tem uma sentença e as duas partes recorrem, e o não recebimento de pelo menos um deles acarretar agravo de instrumento, este deverá ser processado nos próprios autos do recurso principal, a ser distribuído ao mesmo relator. Por quê? Se você não recebeu os dois, e os dois fizerem agravo de instrumento, não tem por que fazer um monte de cópia para fazer 2 autos para jogar lá para o TRT. Não, se os dois já estão recorrendo mesmo, então já manda tudo de uma vez, já faz os próprios autos. Né? Se teve um que foi recebido e o outro não foi recebido e fez agravo de instrumento, se esse um já foi recebido, já vai subir. Então, para que fazer instrumento? Também não precisa. Tá? E aí ele fala aqui no parágrafo 2º,
Igualmente será processado nos autos principais o agravo de instrumento quando na ação originária tenham sido julgados totalmente improcedentes os pedidos. Aqui é até pouco óbvio, porque se o autor é o recorrente e o autor teve a ação totalmente improcedente, julgada totalmente improcedente, e ele faz o agravo de instrumento, não tem nada para se executar. Então não tem por que o processo principal ficar parado. Então você já pode fazer no próprio processo principal e jogar para a próxima instância. Certo? Então, via de regra, né, se o processo for físico, precisa ter instrumento, o eletrônico não precisa mais, tá? E tem essas exceções ali também que se aplicam ao físico. Bom, a petição, vamos falar da petição, né? A petição do agravo de instrumento, ela é muito parecida com as petições de recurso que vocês já estão acostumados, né? Bem parecido com o recurso ordinário. Por quê? Você vai fazer uma petição de rosto, e essa petição de rosto você vai endereçar para o juiz que trancou o recurso, tá? Inclusive, você pode pedir que ele exerça o juízo de retratação, se ele ler o recurso ali e perceber que ele fez cagada, tá? E ele pode voltar atrás sem problema. E aí, a segunda folha em diante, você já vai colocar suas razões recursais, né? Que são as razões anexas, endereçadas já para o tribunal que vai julgar o seu recurso principal. Ou seja, você vai colocar as razões para o Tribunal Superior do Trabalho se o seu recurso negado ficou negado lá no TRT. Você vai fazer as razões para o Tribunal Regional do Trabalho se o seu recurso negado foi negado pelo juiz, certo? Então você vai fazer as razões anexas para o tribunal que julgaria o recurso que foi trancado, ok? E aí a petição vai ser instruída com os documentos obrigatórios e facultativos, quando precisar fazer instrumento, né? Estão previstos aqui os facultativos e os obrigatórios no parágrafo 5º do artigo 897, incisos 1 e 2. Tá? E aí você interpondo esse recurso, o juiz que denegou, que vai fazer a primeira admissibilidade também do agravo instrumento, ele vai mandar a outra parte apresentar suas contra-razões. Tá? O agravado, inclusive, também pode juntar peças, o 897, parágrafo 6º, traz para a gente. O agravado será intimado para oferecer resposta ao agravo e ao recurso principal, instruindo-a com as peças, que considerar necessária ao julgamento de ambos os recursos. Vejam bem que coisa interessante. Eu fiz um recurso ordinário, negou-se o segmento. Quer dizer que não teve contra-razão dele ainda. Agravei de instrumento. O juiz ele pega o agravo de instrumento e já fala assim para outra parte, olha, você já vai ter que fazer a contrarrazão do agravo de instrumento e do recurso ordinário, porque pode ser que ele seja provido, né? O agravo pode ser provido. Então você já vai fazer contrarrazão dos dois, tanto do agravo de instrumento quanto do recurso ordinário, tá? No mesmo prazo, ok? Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai ver. Quando chegar para ser julgado, se o agravo for julgado procedente, já julga de imediato, né, na próxima sessão, o recurso principal. E aí, se você já tem as contrarrazões todas ali, você não enrola o procedimento. Então, no tribunal, se o agravo for provido, né, você já marca a sessão de julgamento para o recurso, que vai ser a próxima sessão, né, para você ter a oportunidade, por exemplo, de fazer sustentação oral e tudo mais. Então, o parágrafo 7º do 897 traz aqui, ó, provido o agravo, a turma deliberará sobre o julgamento do recurso principal, observando-se, se for o caso, daí em diante, o procedimento relativo a esse recurso. Beleza? Então, agravo de instrumento, basicamente isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês, que todos tenham compreendido e desejo a todos uma boa semana aí, que nós retornemos o quanto antes, porque eu estou com saudade de vocês. Um grande abraço. Valeu, fiquem em paz e o Senhor vos acompanhe.